Ajuda o irmão ali que está sem Bíblia, ó, presbítero. O irmão novo aqui que chegou na igreja. Tem uma outra ali. Irmão novo. É. Visitante, seja bem-vindo. Por enquanto ainda tem pouca pessoa. Imagine uma igreja desse tipo. Meu, a pessoa, umas 1000 pessoas assim. Aí eu vejo assim, e assim, tanto a pastora, mesmo sem enxergar, ela vê. Entendeu o mistério? Mesmo sem enxergar, ela vê. Como ela viu a Ana, ela viu tudo embaçado, mas ela sabia que era a Ana, olha só. Então a gente enxerga assim, eu que não, graças a Deus não preciso usar óculos, eu enxergo bem. Pensou? Uma igreja com 1000 pessoas. Ô, gente, entrega aqui a Bíblia, vamos cantar. Visitante, já pensou? Então ainda dá tempo de evitar as gafes. Gente, tá calor, tá frio, que choveu, parece que abafou mais. Meu Deus. Todo mundo tá com Bíblia aí? Show? 2 Reis 4:38. Acharam? O que está escrito aí? Havia fome naquela, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse o seu servo: põe a panela grande ao fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Fala assim: a morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E deitou na panela e disse: dai de comer ao povo. Já não o quê? Havia mal nenhum até aí. Fecha os teus olhos. Senhor, nós consagramos a tua palavra, consagramos este tempo em que será ministrada a tua palavra, um momento precioso na sua presença, em que importa apenas que a voz do Espírito seja ouvida e nenhuma outra mais. Importa apenas que a movimentação do teu Espírito se mova neste lugar e nenhuma outra mais. Em nome de Jesus, que a minha carne caia por terra e só o teu Espírito fale neste lugar. Em nome de Jesus, toda manifestação que não é do Espírito Santo seja cancelada e anulada pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E a ti daremos honra, glória e louvor para sempre. Amém e amém. Amém. Pode se assentar. Hoje nós vamos falar: não se alimente da morte. Nós precisamos nos prestar muita atenção do que nós nos alimentamos. E não digo isso de forma física. Do físico também, né? Porque se você comer doce só, aí jejune você. Se você comer só carne com aquela gordurinha, jejune você também.
Então, ou se você não comer nada também, né? Aí, eu não estou falando de a gente prestar atenção no que se alimenta fisicamente, comida física, mas tem a ver com aquilo que nós estamos colocando para dentro da nossa alma, para dentro do nosso coração. Porque nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Automaticamente, o que você coloca para dentro, aquilo que as opiniões que as pessoas têm, os ideais, a maneira como ela educa os filhos, a maneira como ela planeja e conduz a sua vida, tem a ver com o alimento que ela recebe para a sua alma. Então, aquilo que você coloca para dentro do teu coração e você se alimenta, e você alimenta o teu interior, tem grande peso nas suas decisões. Vou dizer de novo. Aquilo que você se alimenta tem grande peso nas suas decisões. Porque se você se alimenta muito mais das coisas terrenas, automaticamente as suas decisões e plano de vida e futuro e tudo mais será baseado naquilo que é terreno. E aquilo, se você se alimenta de vida, de coisas espirituais, é óbvio que o que é terreno é passageiro, mas o que é espiritual é eterno. E infelizmente, muitos têm se alimentado de morte, têm colocado coisas mortíferas dentro do seu coração, certo? Eu estava meditando, por exemplo, uma ave como o urubu, por exemplo, ele só se alimenta de carniça, quando já está em estado podre já a carne. Aí ele vai lá e abocanha. E muitos estão assim, muitos já estão colocando tudo aquilo por causa da necessidade, por causa das carências da alma. Então, não está nem aí para aquilo que está colocando dentro de si. Se alimenta de qualquer coisa. Qualquer palavra serve. Qualquer coisa a pessoa engole. Qualquer ideia, Satanás engana e leva na lábia. Certo? Tem muitas casas sendo assoladas por morte. Há muitas casas, há muitas famílias. Apesar de eu ter essa carinha de jovem, mas esse ano eu completei 20 anos de ministério. 20 anos de ministério. E as barbaridades, as coisas que às vezes a gente presencia, você não faz ideia da quantidade de casas, de famílias que são assoladas por essa ação de morte. Por causa do alimento, e vai se alimentando de amargura, e automaticamente você quer perceber quando uma pessoa tem morte dentro de si? Ela não consegue despejar, ela não consegue declarar uma palavra de bênção. Ela não consegue ser bênção para ninguém. Ela não consegue olhar para uma coisa boa e fazer um elogio e ver que há algo bom ali. Porque está cheio de morte no seu interior. E cada vez mais vai se alimentando e se alimentando e se alimentando.
E quem chega perto dela também recebe esse alimento se não vigiar. Falta de perdão, intolerância, nervosismo, qualquer coisa explode, qualquer coisa, nada tá bom, nada é legal. Vive em altos e baixos na sua vida, tanto espiritual quanto vida pessoal. Vive entre altos e baixos, altos e baixos. Passa anos e a vida em altos e baixos. Porque existe uma assolação de morte. Entenda bem. Uma pessoa, quando ela decide, vou falar disso. Uma pessoa, quando ela decide dar cabo da sua própria vida, se suicidar, ela não decide do nada assim. Ela acorda tipo alegre, feliz. Eu acho que hoje eu vou dar cabo da minha própria vida. Vou ver como é que é. É assim? É claro que não. É óbvio que não. É claro que não. Ela primeiro recebe propostas. Ela começa a ser assolada por aquilo. Por uma ação de morte que vai sondando, vai oprimindo cada vez mais, a ponto dela não conseguir mais sentir desejo de viver, sem dar nenhum sentido, enxergar, tipo, por que eu estou aqui? Que sentido faz eu estar vivo? Isso é muito sério. Aí eu te pergunto, o que você tem se alimentado? O que você tem colocado para dentro de você? Há pessoas distribuindo facas num ano como esse, por exemplo. Sabe? Um ano como esse que foi ano de eleição, a bateria já está indo pro beleléu. Não tá? Um ano como esse que foi ano de eleição. Briga entre os crentes. Briga entre as famílias. Aí agora, foi já. Foi. Com pessoas assentadas à mesa retangular e pessoas. O principal era uma morte, era um bicho morto, mas não morto. Algo preto. Sim, preto. Queimado, sabe? Que não serve para comer. Mas se não serve para comer, por que está servindo para comer? Porque tem quem come. Certo? Porque tem quem come. Satanás lança migalhas, lança enganos, seus enganos, as suas mentiras. E o que ele disse para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus fez isso? Não. Aí a gente lembra daquele negócio, né, que fala que comeu o pão que o diabo amassou.
Infelizmente, tem muitas pessoas nessa condição. Não estão se alimentando do pão da vida, estão se alimentando do pão que o diabo amassou. Mas não porque o diabo, não porque, não tá perdido, não. Tá comendo porque quer. E vai passar a vida inteira comendo, se não despertar e entender que Jesus é o caminho, se não caminhar na obediência, porque às vezes tem pessoas que estão se alimentando do pão que o diabo amassou, por exemplo, porque querem. Porque o caminho foi dado, a direção foi dada. O alimento, o pão da vida é ministrado todas as semanas aqui. Só se alimenta do pão do diabo quem quer. Eu vou me alimentar do pão da vida. Eu vou me alimentar do pão da vida. Jesus é a palavra. Eu não tenho outra alternativa. Você não está entendendo? Se você tem alternativa, significa que você ainda não aceitou Jesus. Eu estou aqui fazendo um plano B, porque se esse negócio de igreja não der certo, aí eu já tenho um plano B aqui, um pé de meia, não sei o que e tal. Não, mas peraí. Eu não tenho mais rota de volta, eu não tenho mais volta. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu pego a minha cruz e sigo Ele mesmo e nego a mim mesmo, todos os dias. É assim. Se tiver que ser perseguido, vamos ser perseguidos por amor a Ele mesmo. Se tiver que ser caluniado, se tiver que mentir a nosso respeito, não importa, eu já decidi. Jesus é o pão da vida, Ele é o meu alimento e Ele tem que ser o teu alimento também. Vamos lá, para a parte prática. Alguns pontos importantes. Novamente, a visão. A mesa, algumas pessoas sentadas e uma coisa queimada, preta, que não dá para comer, mas tem quem come. Já pensou nisso? Vamos traduzir de uma forma bem prática as mulheres que estão aqui. Imagine um cara, esses dias eu estava vendo um documentário, gente. É uma coisa assim que não faz nenhum sentido para mim. Mas lembra daquela história do maníaco do parque e tal, enfim. Não quero fazer propaganda, mas eu vi o documentário, tem um documentário. E o negócio conta a história que mesmo depois dele ter praticado os crimes e tal, tinha mulheres que mandavam cartas para ele. E ele chegou a se casar. Agora eu te pergunto, que carência é essa dessa alma, pelo amor de Deus? Tá entendendo o que eu estou falando? Vamos pular já para a parte aqui, ó. Há 3 pontos importantes nesse texto aqui. Primeira coisa, o texto começa dizendo que havia fome naquela terra. Fala assim, fome. O que é fome? É uma necessidade, não é? Básica. Se você tem fome, você vai necessitar de comer, né? A não ser que você esteja jejuando. Aí você fica com fome mesmo. Até a hora de terminar o jejum. Ou então vai dormir com fome, como já aconteceu. Porque estava jejuando. Pastor, mas como assim? Se você faz um jejum e não sente fome, então não é jejum. Não está custando. Mas enfim, não é esse assunto. Fome é uma necessidade. E na necessidade
A necessidade, ela é um momento muito perigoso na vida de alguma pessoa, sabia? Porque na necessidade te oferece qualquer coisa você come. Quem já teve com fome, muita fome, você chegou em casa assim, meu Deus. E aí o creme cracker com o creme cracker, a bolacha de água e sal, melhor dizendo, virou um banquete. A bolacha de água e sal com café e manteiga virou um banquete, assim, virou um pernil para você. Por causa do quê? Por causa do quê? Da fome. E a fome é uma necessidade, mas na necessidade é o momento que nós mais devemos vigiar. Porque se eu e você não vigiarmos, é muito perigoso. Nós estamos colocando morte para dentro de nós. Tá entendendo? Ai, tô tão carente. A menina tá tão carente que aceita até um tal do maníaco. Tá tão carente da alma que aceita qualquer pessoa. Ai, tô tantos anos esperando em Deus que vai esse mesmo. Vai essa mesma. Ah, é? Tá colocando morte para dentro de você. Tá com fome? Maravilha. Tá necessitado? Vai buscar em Deus. Porque Ele é supridor dos necessitados. Independente do que você necessite. Ah, eu estou necessitado de um namorado, de uma namorada. Eu estou necessitado de muito dinheiro. Porque eles estavam necessitados de comer, eles estavam com fome. Mas não necessariamente eles deveriam se alimentar daquilo. Porque a colossíntidas, que era o que eles iriam se alimentar, em pequenas quantidades ela não é mortífera. Aula de botânica. Mas em grande quantidade, ela produz morte, ela envenena. Certo? Aí eu te pergunto novamente. Você está esperando em Deus? Está no momento de necessidade? Cuidado, vigie. Porque nessa de necessitar e de necessidade, foi numa dessa que um cara chamado Esaú trocou algo muito precioso chamado direito de primogenitura por um prato de lentilha. E aí você começa a olhar o texto. Tudo bem que ele não tinha assim, não era tão querido, não tinha uma tipo, nossa, eu amo. Eu sou muito chegado da minha mãe. O texto diz que Rebeca gostava mais de Jacó e o Isaac gostava mais de Esaú. Mas diz que gostava mais, não que odiava os outros. Gostava, é filho. Ora, se ele não fosse, andasse mais um pouquinho e fosse na mãe, falou assim, mãe, seguinte, só sabe que eu caço bem, mas assim, hoje não deu para nada. A senhora pode fazer alguma coisa para eu comer? Você acha que ela ia falar não? É claro que não. Mas a necessidade... Não, eu preciso agora. Eu tenho muito cuidado. Eu tenho muito receio com quem vem para mim. Pastor, eu preciso do Senhor agora. Eu preciso que o Senhor me ligue agora. Eu preciso que o Senhor venha aqui na minha casa agora. Eu tenho muito receio. Assim como no meu trabalho também. Não vou entrar nesses méritos. Eu preciso de uma casa agora. Mudar amanhã. Opa, tem alguma coisa errada. Eu preciso que venha aqui agora. Opa, tem alguma coisa errada. Eu não sou delivery, não. Não sou pastor delivery, não. Estou aqui para servir os irmãos, mas calma aí. Sabe por quê? Porque às vezes tem pessoas que colocam a sua necessidade acima de qualquer coisa.
A sua necessidade ela coloca acima de todas as coisas. E acaba ferindo princípios, quebrando, ou desobedecendo a Deus, desobedecendo a palavra. Certo? Cuidado com a sua necessidade. Cuidado com a sua necessidade. Vire-se para quem está do seu lado, dá uma mexida nele, dá uma cutucada assim. Ó. Fala assim, cuidado com a sua necessidade. Fala assim, cuidado com o dia da sua necessidade. Cuidado com o dia que você estiver mais frágil. É nesse dia que o diabo vai aparecer para te oferecer as melhores propostas. Certo? Aí serve esse morto mesmo. Lembra daquela história? O apóstolo Paulo, lembra quando o apóstolo Paulo fala, como é que fala? O bem que eu quero, esse eu faço. O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu quero. Ele fala que ele vê um outro homem, ele vê o homem espiritual, que anseia, que tem o desejo pelas coisas do Senhor, mas dentro dele tem um outro, que é a carne, o homem carnal. E ele faz essa referência porque uma das torturas romanas era colocar uma pessoa já morta, em estado de putrefação, já podre. Era morte assim lenta, tortura absurda. E colocava amarrada, presa a uma outra pessoa viva. E aquela pessoa ia apodrecendo. Apodrecendo mesmo, estava morta já, ia apodrecendo, né? Quem já viu documentário disso, eu gosto de ver muito documentário. Então, e aí ele, grudado na outra, ela vai apodrecendo. E a podridão de uma pessoa vai passando para outra. Então, às vezes, você precisa sair. Porque senão você vai acabar se alimentando de morte. Porque tem gente que muitas vezes, ou você tem autoridade suficiente para levantar suas mãos e dizer assim, pode sair daqui morte em nome de Jesus, pode, ou você chegar igual tipo a Vitória assim, gente, tudo bem? Ou a cara de boa, cadê a Gabriela? Beijo, 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 beijo. Começa a mandar beijo pra todo mundo. Tchau, 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 tchau. Ou então você se afasta. Segunda coisa. Alguém gritou. E não falou baixo, né? Se alguém grita, é que não fala baixo, né? Tipo o estado natural da Vitória conversar com as pessoas assim, né? Gritou o quê? Morte na panela! Por que ele gritou? Porque ele denunciou. Certo? Todo mundo ia comer aquela comida. E se ele declarou, tem morte na panela, todo mundo ia comer e ia. Porque estava se alimentando de algo que havia morte. Isso é que Deus, isso aqui é mostrando que Deus sempre envia alguém para denunciar, para alertar, como eu estou fazendo aqui, como a pastora faz insistente toda a vida, 24 horas, 48 horas. E às vezes não é bom você ficar toda hora alguém denunciando ali. Acorda aí! Não sei o quê! Olha esse negócio aí! Vigila isso aqui! Não é legal. Mas é necessário. Pode não ser legal para você, mas é a vontade de Deus. Porque ele enviou, tinha alguém ali. Para denunciar e dizer, tem morte nessa panela. Tem morte nessa mesa aí. E se você se alimentar disso, vocês vão morrer.
Certo? E o terceiro, da mesma forma que tem alguém para denunciar, tem alguém para trazer a cura também. Porque depois o que acontece? O homem de Deus, o Eliseu, não vai lá e não deita, derrama farinha e aí depois eles poderiam comer? Derrama a farinha, aí agora vocês podem comer. Eles comeram e o mal já havia sido tirado daquela panela. Da mesma forma, Deus envia tanto alguém para denunciar quanto alguém para curar, para trazer a cura, para trazer o livramento. Certo? Agora, o que você vai fazer aí? Isso significa que eles não poderiam comer antes do homem de Deus enviar e derramar a farinha. Porque se eles comessem antes, eles teriam morrido. Tá entendendo? Tempo exato para você poder usufruir. Eles só poderiam comer depois. Agora vocês podem comer, porque não tem mais mal aqui nessa panela. Agora você pode se envolver, porque agora você tem maturidade suficiente para se envolver com alguém. Agora você pode ir exercer tal cargo, porque agora você tem maturidade, responsabilidade para exercer. Agora você pode se capacitar, porque agora você tem disciplina. Certo? Existe tanto alguém, a necessidade de ter alguém tanto para denunciar quanto alguém para enviar. Deus envia tanto os dois. Agora, do que você vai se alimentar, aí já é um problema seu. Já é um problema seu. O que você vai colocar para dentro da sua alma é um problema seu. Do que você vai continuar se alimentando, você vai continuar se alimentando desse sentimento que só te traz morte. É isso mesmo. Você vai continuar alimentando esses sentimentos. É isso. Você vai continuar se alimentando e nessa carência, que é uma necessidade, é uma fome que a alma tem, você vai continuar se alimentando disso. É isso mesmo. Deus envia tanto alguém para denunciar quanto alguém para trazer a cura. E aí? Deus fala através de um. Tem morte na panela. Se tem morte, não dá para comer. Não é uma lógica, pelo amor de Deus. Se um sentimento não faz bem para a minha carne, mas não faz bem para a minha alma, vai destruir, vai criar um buraco enorme. Porque muitas vezes eu quero suprir uma necessidade que só o Senhor pode suprir. Só o Senhor, é na oração muitas vezes. Nenhuma pessoa vai te dizer, tem pessoas que se contentam com tão pouco. Meu Deus, vai orar, vai ter vida com Deus, vai buscar o Senhor. O que você tem feito com a sua vida, pelo amor de Deus? Até quando vai continuar nesses altos e baixos? O sangue de Jesus tem poder. Se coloque de pé. O sangue de Jesus tem poder. O que a gente vai fazer com a nossa vida? Alguém denunciou. Tem morte na panela. Ah, não tem problema, eu vou comer assim mesmo. Ah, esse sentimento não está te fazendo numa hora. Ah, não tem problema, eu vou continuar porque está me fazendo bem para meu ego, para minha alma e está melhor. Essa pessoa, ó, não, quer insistir, quer fazer?
O Espírito Santo nos chamou para a liberdade. Não tem nenhum corvo, nenhum urubu aqui, pelo amor de Deus. Não tem, né? Não tem nenhum urubu e nenhum corvo. Então, pelo amor de Deus, não vamos nos alimentar de morte. Não existe super-homem, tá? Porque às vezes você fala, não, eu tenho o Espírito Santo, só que aí você está perto de pessoas que contaminam, que traz morte para o teu interior, que traz doença para o teu interior. Ou você nunca chegou perto de alguém que só sabe falar de desgraça e você de repente começou a pensar só em desgraça por causa que você chegou perto daquela pessoa. Nunca passou por isso, né? Nunca ligou, recebeu uma palavra, saiu sapateando no canela de fogo, língua de fogo, cabeça de fogo. Chegou em casa, aí recebeu uma má notícia, veio alguém, conversou com alguém, ligou na TV, viu aquela se alimentou daquilo. E aí de repente só começou a pensar em desgraça. É a gente que escolhe. Ninguém coloca, pelo menos aqui não tem nenhum bebezinho aqui. Ninguém pega a colher na tua boca e fala, você é obrigado a comer isso aqui. Você é obrigado a assistir isso aqui. Você é obrigado a conversar com essa pessoa. É você que escolhe do que você se alimenta. É você que escolhe. E sempre vai ser. O pão da vida está aqui, se alimenta quem quer. A palavra é ministrada, se alimenta quem quer. Você tem a oportunidade de ouvir uma palavra como essa e sair daqui e fazer exatamente como você quer, como você bem quer. Porque a responsabilidade sempre vai ser sua. Sempre vai ser sua. Sempre vai ser sua. A minha responsabilidade é ministrar a palavra limpa. A palavra de Deus. Sem bandear nem para um lado nem para o outro. Sem tomar partido de ninguém. Palavra justa, limpa, santa. Essa é a minha responsabilidade. A sua responsabilidade é ouvir, saber e querer. Eu vou se questionar, eu vou me alimentar dela ou eu vou fazer o que eu quero? Ou quando chegar alguém perto de mim, falando um monte de besteira, eu vou me alimentar daquilo. Ou eu vou cortar. Ou esse sentimento, quando ele brotar na minha mente e vir aquele sentimento, no meu coração, eu vou continuar alimentando e ficar sonhando alto. Porque às vezes tem coisas que parecem muito boas, tá? Tem coisas que parecem muito boas. É verdade. Tem coisas que são muito doces. Mas são veneno. São mortífero. Tem coisas que são muito belas. Como Jesus disse para os fariseus, vocês parecem ser pouco caiados. Né? Por fora é tudo florido, mas por dentro tem morte. O que você quer? Algo que seja lindo, belo, perfeito, mas que seja um roubo para a tua vida? Seja destruição para você? Ou você quer algo que Deus tem para você? Feche os teus olhos. Hoje é noite de você decidir. É noite de decisão. Você decide o que você vai querer para a sua vida. Do que você vai se alimentar a partir de hoje. O que você vai colocar para dentro da tua alma. Ainda que alguém que venha para você com um belo banquete, com uma bela conversa,
Se for ferir os seus princípios, o que você vai fazer? Porque a gente é muito bom nas palavras, a gente é muito bom. Já vou denunciar. A gente é muito bom aqui na igreja. Mas lá na nossa vida cotidiana, aonde muitos e muitos pratos são oferecidos, muitas propostas e oportunidades são oferecidas, é nessa hora que você vai mostrar quem é você. E vou dizer, Satanás está com um monte de pratos aí para te oferecer, para trazer, porque para te fazer quebrar princípios. E aonde tem quebra de princípios tem pecado. E aonde tem pecado tem morte. Tá? O diabo tá cheio de propostas, para mim inclusive, viu? Não é para mim, é para você, para todo mundo que está aqui. Para muitos que estão aqui, todos que estão aqui. Você decide do que você vai se alimentar. Você vai querer ficar com o pão da vida ou você quer as oportunidades, os pratos de lentilha do diabo? Tá aí. Você quer as propostas, você quer o plano de Deus para tua família, para tua casa, para você? Ou você quer aquela proposta? Ah, larga essa família aí, não tem nada não. Ai, você fala, você gasta tempo aí, ó como tá aí. É proposta do diabo, tá? Não, fica nutrindo esse sentimento, porque pelo menos você tem alguma coisa. Do diabo. Isso é do diabo. Tá? Porque isso é prisão, escravidão. Jesus nos chamou para a liberdade. Foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Então não se submeta a jugo de escravidão. Porque o escravo se alimenta de coisa já vencida, passada. Os escravos na antiguidade se alimentavam do resto, daquilo que era já quase estragado já. Morte. Morte. Mas o Senhor nos chamou para a vida. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. E Ele está aqui nesta noite. E Ele é o nosso alimento. Oh, aleluia. Ele mesmo diz: quem comer do meu corpo e beber do meu sangue não morrerá. Então, se tem morte no teu interior, aqui está faltando se alimentar do pão da vida, porque Ele disse, não sou eu que estou dizendo, Ele disse, quem se alimentar do pão, do meu corpo e do meu sangue, não morrerá. O pão é a palavra. O pão é a palavra, é o alimento espiritual que muitas vezes a nossa alma tanto anseia. Do que você tem se alimentado? Na hora do desespero, do que você lembra? Está faltando se alimentar mais da palavra, porque ainda que seja na hora do desespero, você vai se alimentar, o Espírito Santo vai ter autoridade para te lembrar das palavras que Ele tem te entregado, das palavras que você tem se alimentado. Oh, remadaka denemala chorebalas. Aleluia. Oh, quer um alimento? Ó o alimento aqui, ó. O Senhor é o teu pastor. Você tem um pastor. Nada te faltará.
Tá num vale da sombra da morte? Pois é, ele tá lá com você também. Ó o alimento aí, ó. É alimento para toda ocasião. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Ó. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Tá faltando se alimentar mais da palavra. É alimento vivo. Aleluia. Tá faltando. Tá precisando já. Passou do momento de passar para a próxima fase e parar de se alimentar de leite, mas de receber algo sólido. O apóstolo Paulo diz: não vos pude dar leite, não vos pude chamar como a homens maduros, porque ainda tenho te dado leite a beber. Vocês não podem suportar algo mais sólido. É necessário passar de fase e começar a se alimentar de coisas mais profundas, de viver experiências mais profundas, de começar a desfrutar de uma vida mais profunda com Ele. E parar de se libertar das prisões da alma. Na hora que vier os pratos e os sentimentos, as oportunidades, oh meu Deus, tem gente que Satanás te oferece propostas e lança setas na sua mente e você se alimenta daquilo e ele te faz até planejar, sonhar com aquilo. Ó, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Não aceite as migalhas do diabo. Isso são migalhas. O Senhor tem o melhor para a tua vida. O Senhor tem o melhor marido, a melhor esposa, a melhor família, o melhor emprego, as melhores oportunidades. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes. Oh, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Remaladaço, calanaço, debalas. Tem muita gente sendo roubada porque não sabe esperar, não sabe aguardar no Senhor. Ralamadaço, debalabas. Deus tem uma família para você. Deus tem uma família restaurada. Deus tem o melhor emprego, a melhor oportunidade. Deus tem um projeto. Deus não tem só um emprego. Deus tem um projeto para entregar nas tuas mãos. Deus tem oportunidade, a melhor oportunidade. Deus vai criar oportunidade só para colocar você lá, porque Ele quer nos usar nesta terra. Em nome de Jesus. Não aceite as migalhas do diabo. Em nome de Jesus, não aceite migalhas. Pois o Senhor tem o melhor para você. Não aceite migalhas. Por que você vai aceitar migalhas se o Senhor tem um banquete para você? Tem gente que aceita migalha só por causa do desespero da alma, sendo que o Senhor tem o melhor. O Senhor não tem uma coisa boa, Ele tem a melhor oportunidade, a melhor família, a melhor oportunidade, o melhor recurso, a melhor casa.
O melhor propósito é aquele que o Senhor chamou você para fazer. Levante suas mãos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não aceite migalhas. Você não vai aceitar aqui. Satanás está querendo ceifar, roubar muitos que estão aqui. Em nome de Jesus, não aceite. Continue aguardando no Senhor. Não aceite os pratos. Ah, tem aqui uma excelente oportunidade. Não quero. Vai me roubar da presença? Vai me fazer quebrar princípios? Eu não quero. Vai me tirar da presença? Eu não quero. Vou dizer mais. Se um relacionamento te tirar da presença, se um relacionamento for te tirar da presença de Deus, cai fora disso. Porque é melhor eu estar com Cristo do que perder a minha alma. Se uma oportunidade de você ganhar muito dinheiro for te tirar da presença de Deus, sai fora disso. Se um sentimento, sai fora disso, porque é morte, laço de morte. Sai fora disso, correndo. Amém. Receba no teu espírito vida e vida em abundância. O Senhor tem a melhor oportunidade, a melhor casa, a melhor família, a melhor oportunidade de dinheiro, o melhor carro, o melhor tudo. O Senhor tem para você. A melhor oportunidade de exercer o chamado, a melhor oportunidade, o melhor propósito, os melhores cargos, vem das mãos do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Você que nos assiste, receba no teu espírito essa palavra. Não se alimente de migalhas do diabo. Não se alimente do pão que o diabo amassou. Porque o pão da vida é Jesus e Ele é o teu alimento. E o melhor vem das mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.